Nós vamos meditar na palavra de Deus. Nós temos falado sobre o Apocalipse, tenho tirado algumas reflexões bem próprias, a vida da igreja, bem devocionais mesmo, a vida da igreja. Temos falado sobre Apocalipse, de alfa a ômega, tá bom? Semana passada nós falamos já, demos a abertura, falando da igreja de Sardes. Na hora da minha reflexão aqui, de vez em quando eu mencionava Esmirna, né? Os irmãos e as irmãs me perdoem, às vezes no embalo aqui, eu troco os nomes das igrejas aí, mas mantenha seu texto em Sardes, é Sardes mesmo, eu não mudei de igreja não. Nós fizemos algumas reflexões, eu vou passar bem rapidamente aqui, porque eu tenho a reflexão lá na frente, isso tudo que eu estou passando nós já falamos domingo. A igreja em Sardes. Os três tipos de crentes, né? Os mortos, os sonolentos precisam ser despertados e aqueles que se mantêm fiéis. Paramos aí. Refletimos um pouco no que a palavra de Deus nos diz, domingo passado. Hoje nós vamos mais um pouco na igreja de Sardes, que é Apocalipse capítulo 3. Hoje nós vamos olhar ainda para essa igreja. A igreja em Sardes escreve, foi o tema da semana passada. Hoje eu quero focar nessa palavra preciosa que João traz, na verdade Deus traz por meio de João à igreja. Consolida o que estava para morrer. É um alerta muito precioso de Deus à igreja em Sardes e a nós. A importância da gente se despertar para aquilo que está ruim na nossa caminhada de fé, para aquilo que não vem funcionando bem no nosso serviço ao Senhor e à sua seara, para aquelas derrotas que a gente vem tendo aí na nossa caminhada, nos entregando às vezes ao pecado, a desobediência a Deus, e acordar enquanto é tempo, enquanto não morremos de vez, enquanto há tempo de nos tornarmos saudáveis de novo, e prontos, para sermos instrumentos úteis, ferramentas úteis, nas mãos de Deus, para que Ele continue a fazer prosperar entre os homens a sua vontade, a partir da nossa vida, da nossa igreja, da sua vida, da minha. Nós somos igreja, a igreja existe porque você existe. Então o alerta de Deus para nós vai ser esse: consolida o que estava para morrer, não deixe morrer. Vamos resgatar da UTI espiritual, aquela área da nossa vida que no nosso andar com Deus está um pouco enferma, um pouco doente. Nós vamos ler esse texto, para que você possa se lembrar da carta à igreja em Sardes, é o capítulo 3, versos de 1 a 6, os irmãos podem acompanhar na leitura aqui do texto, projetado mesmo nas suas Bíblias, carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, estás morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram com as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Belinha, faz favor para mim. Ficou ali, debaixo daquele livro, as minhas anotações, irmãos. A memória é boa, às vezes ela falha.
E aí eu tenho uma colinha para ajudar aqui, para mim não me perder muito. Muito bem, queridos. Semana passada nós olhamos a necessidade de que o cristão que quer ser fiel é o cristão que vai fazer a diferença, que vive de forma diferente, que é conduzido pelo Espírito Santo e que nós devemos observar a nossa vida, porque aquele que nasceu de novo é nova criatura e tem um viver novo, um viver diferente daquele que vivíamos antes de conhecermos a fé em Cristo Jesus. E aí nós entramos no combate do pecado, na busca pela santidade, na luta de uma vida íntegra, que glorifique a Deus, que edifique a igreja, que sustente a fé. Isso tudo nós nos lembramos. Hoje nós vamos fortalecer um pouquinho mais isso, olhando para algumas verdades que eu quero ainda compartilhar com vocês, junto a essa igreja em Sardes. Volta à palavra de Deus, para consolidar aquilo que está morrendo, para corrigir aquilo que está errado, para revitalizar, né, o nosso viver diante de Deus. Para conseguir vencer o pecado que tem nos vencido, nós temos que observar a palavra de Deus. Versículo 3, tá bom? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, e se identificou algum erro, alguma falha, vai lá, arrepende e corrige. Nós não conseguimos, irmãos, revitalizar a nossa fé, não conseguimos caminhar bem com o Senhor, não conseguimos identificar os nossos pecados, as enfermidades da nossa alma, os erros que cometemos, se nós não estivermos levando uma vida de observância da palavra de Deus, para manter viva a sua espiritualidade, o seu andar com Cristo. Você depende de conhecer a palavra de Deus, se voltar para a palavra de Deus. Por isso que essa é uma das ordenanças que a gente encontra nesse texto. Lembra-te, pois, do que tens recebido. Recebido aonde? Recebido na palavra de Deus, recebido de Deus, do revelar de Deus. Recebido da parte do trono de Deus. É interessante que às vezes nós achamos que recebemos do pastor, recebemos do púlpito da igreja. Não, irmãos, é muito mais sério que isso. É do trono de Deus, é da parte de Deus, é do coração de Deus, é da vontade de Deus, não da igreja, não da instituição presbiteriana, ou batista, ou metodista. Mas João está dizendo e revelando à igreja em Sardes de que ela precisa se despertar, corrigir as suas enfermidades, sanar os seus problemas, os seus erros, os seus pecados, e ela vai apontar então um caminho. E é interessante que Deus não coloca isso numa condição. Se você quiser melhorar, de vez em quando dá uma olhadinha lá na palavra de Deus. Não, é uma ordem, é um imperativo que está esse texto aqui. É algumas ordenanças mesmo. Vem de Deus como aquele que quer que a gente cumpra, que quer que a gente faça. Por isso que vem assim, lembra-te, é para lembrar. Lembra-te do que tens recebido e ouvido. Guarda, é para guardar, não é se quiser. Não é quando der, não é quando não for muito difícil para mim. Não é quando não for contra a minha vontade, o meu desejo, o anseio do meu coração. É para guardar sempre a palavra de Deus, o ensino de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus. Arrependa-se, se você encontrar um pecado, uma falha, um erro que está dando enfermidade, que está trazendo a lepra, como eu lembrei domingo passado, para o seu viver com Cristo, o imperativo é: muda de vida, muda de atitude, muda de sentimento, muda de proposta, muda de princípio. Não é verifique se vai dar e mude, não, é uma ordem, é um imperativo. Arrependa-te. Arrependimento tem que levar à mudança, tem que levar ao que nós chamamos de conversão. O que é uma conversão? Você está indo numa direção, você percebeu que você está errado no caminho. Se eu continuar aqui, eu vou errar cada vez mais, eu vou ficar cada vez mais longe do meu objetivo, do meu destino. Então o que você faz? Procura o primeiro retorno e volta. E pega de novo o caminho de volta. Quando você entra no caminho de volta, você está na direção certa, seu coração até descansa. Você fala assim, perdi um tempo aqui, andei errado um pouco por aqui, mas agora eu estou no caminho certo de novo, que beleza, daqui a pouco eu chego onde eu precisava chegar. É isso que a palavra de Deus está dizendo para mim sempre, me ajudando a observar aonde eu erro, aonde eu me engano, aonde eu faço do meu jeito, não da vontade de Deus. Então, para me corrigir, eu tenho que conhecer. E é incrível, irmãos, porque nós estamos vivendo num tempo de muito conhecimento.
A criança hoje tem um acesso a conhecimento muito grande. Já mencionei aqui, vou só lembrar. Uma criança de 7 anos hoje tem mais acesso a conhecimento do que o imperador no tempo de Cristo, o imperador romano. Muito mais fácil, pela internet. Hoje se conhece os países, se conhece os lugares, sem estar lá presencialmente. E por incrível que pareça, mesmo que aumente a possibilidade, os caminhos e os meios para enriquecer o conhecimento, nós não temos uma igreja que conhece de verdade a palavra de Deus. Aliás, nós temos uma igreja quase que analfabeta no que se concerne a doutrinas bíblicas, a princípios e aos valores, às vezes os básicos da fé. Você tem que avaliar isso. Como é que você vai curar uma enfermidade se você não sabe identificar nem que remédio que ajuda na cura daquela enfermidade? O que me aponta o remédio certo é a Bíblia. Eu preciso conhecer a Escritura. E nós temos cultos hoje online, nós temos lives falando sobre a palavra de Deus, nós temos na TV, mas nós temos na internet, no YouTube, você pode ver, pode rever, pode aprender, pode tornar a aprender de novo, pode perguntar. Mas a verdade é que nós temos uma população brasileira, cristã, e vamos nos voltar aí para o grupo então só de evangélicos, porque nós temos um índice de cristãos no país muito elevado, é mais de 80% que se diz cristãos, envolvendo protestantes e católicos. E católicos têm também a palavra de Deus nas mãos lá, como nós temos, mas que conhece muito pouco das Escrituras. Não sabe aonde encontrar, às vezes, um texto básico que pode te ajudar numa situação, numa circunstância que você vive. É preciso que o pastor te lembre, é preciso que uma irmã, um irmão mais dedicado seja consultado para te esclarecer algumas verdades, mas algumas verdades às vezes até básicas. É interessante que o apóstolo Paulo vê isso na igreja em Corinto. A igreja já não era mais tão nova, ela já tinha passado uma geração toda. Mas ele vai escrever uma carta, 2 cartas, para corrigir alguns erros no procedimento dos irmãos da igreja. Ele recebe as informações, ele escreve as cartas, porque ele não pode ir presencialmente lá, ele envia a carta para resolver o problema. E no começo ele coloca como? Ele coloca assim: irmãos, eu gostaria de falar com vocês como maduros de fé, como gente sã na sua espiritualidade. Você já tem idade para isso, pelo tempo que você tem de igreja, pelo tempo que você já professa a sua fé, pelos anos, pelos dias, tantos que você já diz que você é crente, você é cristão. Mas quando eu olho para o vosso procedimento, eu percebo que eu preciso dar para vocês leite para beber. Ele está dizendo assim, eu tenho que escrever como eu escrevo para criança. Eu tenho que revelar o querer de Deus como se ensina a pequeninos. Mesmo falando com adultos, mesmo falando com gente grande. Se eu der para você uma feijoada, vocês vão morrer. Se eu falar das coisas mais complexas, mais difíceis, se eu usar alguns argumentos mais pesados, eu acho que eu vou matar vocês. Vocês não vão aguentar, não vão resistir. Então eu trato vocês como crianças espirituais. Havia um problema aí, uma deficiência na igreja, por falta de conhecimento da palavra. Jesus alerta aos seus discípulos, à multidão que o cerca, dizendo o quê? Dizendo a eles que era necessário conhecer as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela vida eterna. Então é a Bíblia que nos aponta o caminho da eternidade. Quem não quer viver eternamente bem, eternamente no gozo, eternamente com Deus? Todo mundo quer. Quem não quer vencer a morte? Quem não quer vencer o pecado? Quem não quer tornar a sua vida amanhã melhor do que hoje? Todo mundo quer. A Bíblia pode te ajudar para isso. Mas é preciso que você a examine. Examinai. Exame. A gente não faz um exame de qualquer jeito, nem com pouco tempo, a menos que a gente queira fazer um exame superficial, que não vai dar para a gente um conhecimento adequado, um conhecimento que a gente precisa adquirir. Porque o conhecimento que não é profundo pode nos levar a erros, a engodos, a falácias. Então Jesus diz, examinai as Escrituras, olhai com tempo, olhai com cuidado, olhai observando as coisas, os ensinos, as verdades. Olhai não só com os olhos, olha com o coração. Olha observando a sua vida, não pensando na vida do outro. Olha vendo aquilo que tem para você, não aquilo que tem para o seu vizinho.
Faça um exame das Escrituras, porque julgar ter nela, vida eterna. Ela que vai apontar o caminho que te leva para Deus, te leva para os céus. Por quê? Jesus vai dizer, porque elas testificam de mim. Se nós queremos ir para os céus, se nós queremos receber a glória de Deus na eternidade, se nós queremos receber de Deus perdão, a vida eterna, nós temos que trilhar o caminho que Deus abriu. O caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho que está em Cristo, o caminho que leva a Deus. Onde eu vou aprender isso? Jesus está alertando, nas Escrituras. Então, a palavra de Deus à igreja de Sardes é, algumas coisas você precisa corrigir. Algumas enfermidades precisam ser curadas. Qual é o caminho que você vai tomar? Volta-te para a palavra de Deus. Lembra-te daquilo que ela tem te dito, aguça os seus ouvidos para ouvir, recebe com alegria no coração, como se o seu coração fosse a boa terra que recebe uma semente que pode ser produtiva, frutífera. Guarda essa palavra no coração, na vida, traz ela para dentro da sua história, e se você identificar alguma coisa que essa palavra te exorta, te instrui, te mostra um caminho diferente daquele que você tem andado, numa atitude, num procedimento diferente daquele que você tem feito, arrependa-te, dá meia volta, converte, muda de vida, muda de propósito, muda de palavra, muda o seu jeitão de ser e caminhe na direção de Deus. Assim você está cuidando da sua espiritualidade. Enquanto você ainda não morreu. Então a ideia é, você não morreu, vai um recado para você, um alerta, volta para a palavra de Deus. Segue o ensino de Deus para a sua vida. Irmãos, nós não podemos conhecer mais dos noticiários de TV do que da palavra de Deus, não nós cristãos. Nós não podemos maratonar uma série, certo? E não ter um tempo para ler um capítulo, um livro da Bíblia, por semana ou por mês. Se o livro for pequeno, uma semana. Se o livro for grande, um mês. Vamos ajudar. Mas eu não posso conhecer mais de futebol do que da palavra de Deus. Mais das regras, nem mesmo das leis, mais do que da lei de Deus. Eu posso conhecer essas coisas, eu posso maratonar séries, mas eu não posso fazer isso e me esquecer do principal, porque essa série pode me tornar mais enfermo. Esse noticiário pode me colocar mais doente. Mas a palavra de Deus só vai gerar para mim o que é saudável, o que é bom. Então, volta para a palavra de Deus, é o alerta que Deus faz para mim. Nós temos o retorno da escola dominical. Você tem que vir aqui. Você tem que valorizar essa oportunidade. É tempo de se voltar para a palavra de Deus. É tempo de colocar nela a sua atenção. É tempo de trazer para dentro da sua vida essa preciosa semente. Nós não podemos abrir mão, porque pode ser que esse seja o único momento da sua semana que você vai estudar, vai se voltar para a palavra de Deus de verdade. Infelizmente é assim. Para muitos dos nossos irmãos, nossos crentes, membros da igreja, dessa ou de outras. Então pode ser que esse seja o único momento e você ainda despreza. E você às vezes troca isso por qualquer outra oportunidade, por qualquer outro programa. Vai continuar enfermo, vai continuar na UTI, vai continuar no CTI da espiritualidade. Desperta e vem, volta à palavra de Deus. Ela que nos guia os passos, ela que ilumina os nossos caminhos. Ela que nos aponta a vereda do querer, da vontade de Deus. Ela que nos ajuda a corrigir as nossas enfermidades. As nossas arestas são tiradas quando nós voltamos o nosso coração para a palavra de Deus e aguçamos os ouvidos para ouvir e guardamos no coração essa preciosa semente. Uma outra advertência. Volta à vigilância espiritual. Você poderia ler comigo esse versículo? É um versículo que serve de tema para o nosso tema da reflexão. Consolida o resto que estava para morrer. Vamos ler juntos? Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Que sério ouvir uma palavra dessa, como igreja, da boca do próprio Deus.
Porque se fosse o meu vizinho que estava falando, eu ia falar, ele fala porque é fofoqueiro. Ele fala porque ele não olha para a própria vida. Tem uma trave na frente dos olhos, posso citar até um versículo bíblico, né? Uma trave na frente dos olhos, ele está se implicando com um cisco do meu olho. Mexeriqueiro, vai cuidar da sua vida, diz que eu cuido da minha. Né? Mas quem está falando isso para mim não é o pastor, não é nem mesmo o membro da igreja ou o meu vizinho, é o meu Deus. E é interessante, porque Deus é aquele que tem o olho que tudo vê, e é aquele de quem a gente não consegue esconder nada. O salmista diz, se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Para onde fugirei da tua face? Para onde me esconderei do teu espírito? Não tem jeito. Aí Deus contempla a vida da igreja em Sardes. E há uma coisa interessante lá, e que eu já lembrei aqui, é bom saber que Deus olha para a igreja, e Ele olha para a igreja como comunidade, mas Ele olha para a igreja como indivíduo. É bom saber, né, que Ele olha para a minha vida também, sabe das minhas mazelas, dos meus problemas, das minhas lutas, das minhas dificuldades e me ajuda. Ele olha para a sua vida e de repente Ele dá uma palavra dura dessa para a gente. Ser vigilante. Estou percebendo que você está indo de mal a pior. Que a sua atitude na espiritualidade está sendo a atitude de gente que está para morrer. Você está falindo espiritualmente. Seus negócios não caminham na integridade que deveria caminhar. Seu procedimento não é o procedimento que manifesta a santidade que deveria manifestar. Observa essas coisas na presença de Deus. Suas obras não são íntegras. Na presença do homem pode ser. Quem sabe você está sendo melhor que muita gente por aí. Você pode até dizer, mas pastor, eu estou sendo melhor que muita gente por aí. Mas o melhor não é o bastante. Melhor do que muitos por aí. Tem que ser aqueles que, na presença de Deus, sabem que estão indo com integridade. Diante de Deus, que é totalmente íntegro, que é totalmente santo. Que conhece tudo, que sabe todas as coisas, de quem você não pode esconder nada. Então, eu coloquei a foto daquela igreja ali, abandonada, ela caindo, tombando. Está doente. A gente tem que reconhecer, irmãos, às vezes nós temos que ser vigilantes, porque nossa espiritualidade está enferma. Se a gente não cuidar como a gente cuida da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa família, ela morre, ela se desfaz, ela desmorona, só fica ruína. Quando você percebe que está doente, o que você faz? Procura um médico, procura uns exames, procura um bom medicamento, um bom tratamento, para se recuperar logo. Mas na nossa espiritualidade a gente acha que pode deixar para depois. Só que a igreja de Sardes está deixando para muito depois. O que Deus observa é, você está morrendo. Alerta, fica atento. Você não percebeu isso ainda? Cuida da sua vida, da sua santidade, do seu procedimento. Corrige aquilo que está errado. Vence o pecado que te vence. Muda de vida, muda de atitude. Porque senão você vai morrer. Alguns já estão mortos. Você está no caminho da morte. Se não ficar atento, se não ficar alerta, se não ser vigilante. Por que a palavra vigilante? Porque a Bíblia usa algumas questões. Primeiro é o nosso próprio coração pecaminoso, que nos inclina muito facilmente ao erro, à falha. E se eu não estiver vigilante, eu vou cair nos meus interesses, nos meus prazeres, nas minhas vontades. Tem gente que tem que buscar alegria lá no mundo, nas coisas do mundo, porque não tem satisfação e alegria o bastante diante de Deus. É enfermidade, você está com um problema na sua espiritualidade. Nossa alegria maior é no nosso Deus, nossa esperança é nele. Nossa satisfação é no nosso Deus. Se você, para ficar alegre, para ficar contente, para se sentir feliz, realizado, tem que viver algumas coisas que só o mundo, só os desobedientes a Deus vivem, há problema na sua espiritualidade. Você tem que ser vigilante quanto a isso. Às vezes nós somos atacados pelo próprio diabo, o inimigo das nossas almas, o inimigo da igreja, que a Bíblia fala, olha, fique atento, porque ele está ao seu derredor. Está procurando um momento oportuno para te tragar, para te prender. Para te aprisionar no laço do passarinheiro, no pecado, no erro. Fica atento, porque ele está atento.
Fique atento, porque se ele bater, ele vai bater para derrubar. Vai bater onde dói, vai bater onde fere, vai bater onde atinge, vai bater onde mexe com você. Por isso que vem essa exortação, ser vigilante. Procure observar onde a sua vida está inclinando para fora da vontade de Deus, para fora do caminho da fé. O que está te impedindo de crescer espiritualmente e te distanciando de Deus, distanciando da igreja, distanciando da obediência à Escritura. Tirando você ou de você a possibilidade de conhecer mais no conhecimento da palavra, de crescer no conhecimento da palavra de Deus. Fique atento, porque aquilo que se distancia da palavra te distancia de Deus. Ser vigilante. Consolida o resto que ainda resta. É como se ele observasse assim, alguma coisa já vem te fazendo mal há muito tempo, fazendo mal à sua casa, ao seu casamento. E às vezes é a dureza do seu coração. É o egoísmo seu, que quer ter sempre razão, que quer que as coisas aconteçam sempre do seu jeito, que caminhe sempre na direção que você gosta, na direção que você quer. Você está anulando seu cônjuge, você está matando ele ou ela, você está tirando a liberdade dos seus filhos e a possibilidade deles de participar. Fique atento, seu casamento vai morrer, vai vazar pelos dedos a alegria da sua casa, vai desmoronar a sua família. Então, ser vigilante, observa o que está errado, corrige para estruturar a casa de novo, para gerar alegria para a casa de novo, felicidade para a casa. No trabalho é assim, na vida profissional você tem que observar essas coisas, o que está desmoronando. Por que está? O que eu estou fazendo? Qual é o erro? Aonde está a falha? Aonde eu não estou cuidando bem? E a coisa está cavando a estrutura, tirando a estrutura, amanhã vai desabar. No cuidado com a minha espiritualidade, irmãos, é a mesma coisa. As coisas não acontecem da noite para o dia, vai acontecendo devagar. Você vai deixando se levar, vai perdendo a vigilância, vai achando que isso não tem nada a ver, que isso não te prejudica em nada, que isso não prejudica a sua fé, que isso não traz mau testemunho com respeito à igreja ou à fé em Cristo. Você vai vivendo as coisas que antes você condenava na maior normalidade, porque você acha que isso não é mais pecado. Cuidado. Vigilante com o mundo que nos cerca, que fica apontando para a gente caminhos, fica cercando a gente com redes por aí, tentando nos arrastar, dizendo o seguinte: todo mundo faz, esse é o normal, você pode fazer também, não há erro nenhum nisso. O correto é pensar dessa maneira, é defender esse princípio, esse valor. E vai tirando da gente os princípios da fé, os princípios da Bíblia. E vai conduzindo a gente por decisões que a gente acha que não tem nada a ver com a nossa fé, com a nossa espiritualidade, com a nossa obediência a Deus, tem a ver apenas com a nossa opinião. Mas a nossa opinião tem que ter a ver com o que Deus nos diz, com o que Deus nos ensina, com o que a Bíblia fala. As nossas escolhas têm que ter a ver com aquilo que é correto aos olhos de Deus, não só aquilo que eu acho que é correto aos meus olhos. É nessas coisas que a igreja de Sardes está sendo alertada. Por quê? Porque não era uma igreja que vivia heresia. Não era a igreja que vivia perseguição do Império Romano, prisão e morte, como as outras igrejas da Ásia Menor. Mas qual que era o problema da igreja? Era o problema do mundanismo, de viver como o mundo vive. Então ele está dizendo, alerta aí, cuidado, enquanto você não morre, que você está muito perto da morte. Ser vigilante, no aspecto de estar sempre atento, sempre observando, sempre vendo de onde vem o perigo. O que eu posso fazer para evitar o perigo? De onde vem o inimigo? Como eu posso fazer, agir para vencê-lo? Ser vigilante. Volta para a palavra de Deus, ser vigilante, porque as suas obras diante de Deus não têm sido achadas íntegras. Íntegras. Nós temos que estar atentos a essas coisas. Volta à santidade e à integridade. Então a palavra de Deus, ela quer nos levar ao quê? À integridade. Se está faltando integridade, vamos buscar integridade. Se está faltando santidade, vamos buscar a santidade. Colocando a nossa vida diante de Deus, nosso coração diante de Deus. Sendo sinceros também diante de Deus. Com as nossas limitações, com as nossas impossibilidades, com aquilo que é difícil para a gente enfrentar, com aquele pecado que está sendo difícil da gente vencer. Vamos colocar diante de Deus aquilo que é fácil,
aquilo que você tira de letra, aquilo com que você se dá muito bem e rapidamente consegue acertar a sua vida diante de Deus, mas coloca diante de Deus também a sua fraqueza. O apóstolo Paulo falava o quê? Olha, quando eu estou fraco, aí eu sei que eu sou forte. O que ele quer dizer? Bom, eu estou vigiando a minha vida, eu percebo que tem uma fraqueza em mim, uma área que eu caio muito facilmente, que eu cedo muito facilmente ao diabo, ao pecado, à inclinação da carne, ao mundo tenebroso que me cerca. Eles não precisam nem esforçar muito. É só ouvir a possibilidade, a porta aberta, eu já entro. É aí que eu quero andar, é aí que eu quero viver, é nessas coisas que eu quero me envolver. É isso que eu quero participar. Mas eu sei que é pecado, é falho diante de Deus. Então ele fala assim, quando eu identifico que eu sou fraco, eu coloco a minha vida diante de Deus e peço dele força. O Espírito de Deus vai me fortalecer, por quê? Porque eu estou vigilante. E aí eu vou poder trabalhar melhor a santidade da minha vida, a integridade do meu procedimento. Senão eu vou matar a minha espiritualidade. E vou levar comigo o nome da igreja, a fé que eu proclamo, o Cristo que eu creio. Então a igreja em Sardes estava tendo que aprender a viver essas coisas, irmãos. Estava sendo alertada por Deus para observar essa enfermidade, essa doença, esse problema, essa limitação, essa necessidade de voltar à vida de integridade aos olhos de Deus, ao procedimento santo, realizando aquilo que Deus se agrada, da maneira como Deus se agrada, motivado com as motivações certas que Deus se agrada, porque às vezes nós fazemos até a coisa certa com a motivação errada, com um propósito, com um fim errado, ou fazemos com um fim certo e achamos que os meios podem ser os meios errados, porque somos conduzidos por um ditado popular aí, os fins justificam os meios. Não, diante de Deus tem que haver integridade. Então, irmão, se alguma coisa é errada, acerte a sua vida. Acerte a sua vida com Deus, acerte a sua vida diante de Deus. Se é um pecado, se é uma falha, precisa ser corrigido, corrige. Por amor ao Senhor, que te amou muito na cruz, que venceu na cruz o pecado que era seu, que padeceu o sacrifício, a morte que era sua e minha, por gratidão, por reconhecimento, acerte a sua vida. Não continue no mesmo caminho, não continue com a mesma atitude. Não ache que esse negócio não está te fazendo mal ou fazendo mal a alguém. Está prejudicando a sua fé, está te levando para longe de Deus, está colocando os seus pés em lugares escorregadios, diz a Bíblia. A igreja de Sardes andava em lugares escorregadios. Eles poderiam pensar, nós estamos bem, nós vamos à igreja, nós reunimos, nós cumprimos os rituais, nós cultuamos, nós cantamos, nós ouvimos a palavra, mas saiu do portão para fora, eles vivem do jeito que querem. Lábios que proclamam a Deus, coração que estão distantes de Deus. Então, há o alerta e o chamado para a santidade é o seguinte, observa, acerte a sua vida com Deus, acerte a sua vida diante de Deus, acerte o seu andar diante de Deus e dos homens, porque tem gente observando a sua atitude, tem gente que sabe que você é cristão, e pode ser que te convide para muitas coisas que não são íntegras, que não são santas, que queira a sua colaboração naquilo que Deus desagrada, mas que gera lucro financeiro para você. Naquilo que Deus desagrada, mas que vai te dar um status social melhor, você vai ser melhor acolhido, como companheiro aqui, entre os amigos, entre os gente boa, os gente nossa. O chamado à santidade está dizendo para mim, ande corretamente diante de Deus, ande corretamente diante dos homens. O sujeito que abre a porta escancarada para você errar, é aquele que vai apontar o dedo amanhã para você e dizer que você se diz cristão, mas você não fez como o cristão deveria fazer. E você vai perder a sua possibilidade de ser luz, que é missão sua junto aos homens. Sua luz vai se apagando, vai sendo escondido debaixo do alqueire.
vai perdendo o sabor, a condição de ser sal. Daqui a pouco você está sendo jogado para ser pisado pelos homens. Os mesmos que criaram a oportunidade, que chamaram, que te incentivaram. A corrupção, a desobediência a Deus, é aqueles que pisam em você depois, que te maltratam, que te tiram todo o reconhecimento, toda moral, toda a capacidade para testemunhar algum momento em alguma situação ou circunstância sobre a fé em Jesus. Em santificação ou sem santificação, diz a Bíblia em Hebreus, ninguém verá a Deus. Então há uma expressão lá assim: persiga a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. O que quer dizer? Que eu vou ficar santo aqui mesmo? Vou me tornar um homem santo na terra? Não, mas eu preciso perseguir essa santidade. Porque no céu, pessoal, só vai ter gente santa. Só vai ser gente íntegra. Nós vamos sendo aperfeiçoados, vamos perseguindo a santificação, vamos acostumando com aquilo que nós vamos viver na eternidade. É bom que você caminhe nessa direção. Porque o céu é o céu dos santos, é o céu dos íntegros, é o céu do que tem as suas roupas lavadas, alvejadas pelo sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado. Ao hino, alvo mais que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Mas há empenho meu, há desejo do meu coração, no olhar para a palavra de Deus, no desejo de converter, de mudar de vida, de perseguir aquele sentimento que existe na igreja de Cristo aqui e que vai existir de forma total, plena, na eternidade, no porvir, onde não haverá mais pecado, nem danos do pecado, nem inclinação para o pecado, nem tentação do inimigo, nem mundo pecaminoso. Nós vamos ver depois no Apocalipse lá para frente, que essas forças todas que nos contaminam, que geram enfermidade à nossa espiritualidade, estão sendo derrotadas por Cristo, que vem buscar a sua igreja, para reinar com ela soberanamente e eternamente nos céus. A noiva purificada pelo sangue do Cordeiro, que vai viver a santidade dos céus, reinando com Cristo. Porque o céu é lugar de santidade. Sem santificação você não vai ver a Deus, não na sua glória, não lá na eternidade. Pense nisso. Sardes está a ponto, um grupo, a ponto de não ver a Deus, a ponto de morrer. Caminhando para a escuridão. Caminhando para as penas eternas. Então vem o desafio. Agora, quem é o agente desse avivamento? Quem é que faz isso acontecer na minha vida, na sua, na vida da igreja? É claro que é Cristo. Ele é o agente. Primeiro porque ele conhece o estado da igreja. Ele olha para a igreja e fala: tens fama de estar viva, mas está morta. Aí conhece. Para a sociedade, para a cidade, você é vivo, você é pungente, você abre o templo, você tem atividade, você tem relacionamento com a cidade, você tem coral, você tem grupo de louvor. Você vai à igreja, você frequenta os templos, você canta hinos, você entoa louvores, você assovia cânticos no trabalho. Você sabe o que é uma Bíblia, você tem uma Bíblia. Você tem fama de quem está vivo, certo? Mas Cristo olha por dentro e ele fala o quê? Na verdade você está morto. Ele conhece o estado da igreja. O que Cristo tem falado da sua vida, será? Se ele tivesse que vir te proclamar alguma coisa como proclamou para a igreja de Sardes, o que ele diria? Não, você tem fama de vivo e é vivo, parabéns. Você é do grupo dos fiéis, dos poucos fiéis, mas você está lá. Entra no gozo do seu Senhor, não é assim? O que Deus diria da sua vida? Ao contemplar, não o momento que você vem ao templo, mas o momento que você está fora do templo, principalmente, fora os portões da igreja, sendo sal da terra, sendo luz do mundo, representando o nome de Deus, o nome do Evangelho. O Senhor conhece, pode ser que a sua esposa não conheça, pode ser que o seu filho não conheça, algumas coisas que você tem vivido por aí, ou sido por aí.
Pode ser que a sua mãe e seu pai não saibam. O pastor não conhece mesmo. Pode ser que até o seu amigo ou sua amiga mais chegada não saiba. Tudo bem, eu não me importo com isso. Mas eu quero lembrar você o seguinte: o agente do avivamento sabe. Aquele que pode mudar tudo, quebrantar o coração mais duro, aquele que já abriu o caminho mais eficaz, aquele que já demonstrou o amor maior, que purifica pecado, que ama incondicionalmente, ele sabe. Aquele que já fez tudo por você, para que você receba dele a salvação, ele conhece. E ele sabe o que você tem feito, o que você não tem feito também. Ele conhece. Aquele que tem olhos como chamas de fogo, diz o Apocalipse com respeito a Cristo, capaz de sondar o mais profundo da alma, do coração, aquilo que você consegue esconder de todo mundo, está claro aos olhos de Cristo. Ele sabe o estado da igreja. É interessante que ele não vê como a gente vê. A igreja de Sardes é tida como viva, ele fala: estás morta. A igreja de Laodiceia é tida como igreja rica, uma igreja numa capital, uma igreja num centro muito grande, uma igreja muito bem fortalecida, com um grande número de membros com posição social elevada na sociedade. E a igreja tem fama de ser rica. Ele olha para a igreja e fala assim: você é pobre, miserável e nu. É assim que ele vê. Ele não vê como a gente vê, como o mundo vê, como o pastor vê. Ele vê como você é. Ele olha para a igreja de Esmirna, agora pode acreditar que é Esmirna mesmo. E eles falam para a igreja de Esmirna assim: essa igreja é uma igreja pobre. Por quê? É uma igreja perseguida, é uma igreja açoitada, é uma igreja que está tendo mártir um atrás do outro, é uma igreja que não tem a estrutura financeira muito boa, porque está num lugar de dificuldade, e o crente está tendo dificuldade de sobreviver, de ter o pão sobre a mesa. E a igreja então é tida como uma igreja pobre. Ele olha para a igreja de Esmirna, e qual que é a expressão que ele fala? Tu és rica. Porque mesmo debaixo das pressões, das perseguições, não negastes a fé, mas sustentastes o meu nome e o evangelho. Então, Jesus conhece, meu irmão. Ele sabe quando você está de corpo mole ou quando não dá para você fazer mesmo. Ou só falta boa vontade, ou se falta tempo de verdade. Se falta oportunidade. Ou se às vezes você até tem oportunidade, só não quer entrar no caminho, só não quer corrigir, não quer se esforçar, não quer dar meia volta, quer continuar na direção errada mesmo sabendo que não vai dar aonde você deveria dar, não vai chegar onde você deveria chegar. Segue o seu caminho, segue a sua viagem. Amanhã, quem sabe, você cai em si, faz como o pródigo, que volta para o braço do pai, para a casa do pai, vai ter amor e braço estendido de Deus para você, eu tenho certeza, porque Deus não nos trata conforme o nosso pecado, mas conforme a sua muita misericórdia. Mas eu espero que você faça isso em tempo, porque a exortação é: conserta, consolida aquilo que está para morrer. Depois que morrer não dá para voltar não. Passou-se o tempo da oportunidade, não dá para voltar. Jesus conhece aqui a igreja, mas ele não vem mais para salvar, ele vem agora para julgar. O que está sendo demonstrado na igreja e o alerta que está sendo dado é o seguinte: olha, consolida, porque quando eu voltar não tem tempo de conserto, não dá mais para reparar, não dá mais para sarar, para curar, é morte, é eternidade sem Deus. Não é o nome no livro de membro da igreja que resolve o problema, é nome no livro da vida, é nova criatura de verdade, e nascer de novo pede de mim nova atitude, novo procedimento, arrependimento, observância da vida, que Deus está me vendo assim. Jesus é o Senhor da igreja, porque Ele deu vida por ela. Ninguém morreu pela igreja como Cristo morreu. Ninguém assumiu a culpa do pecado da igreja como Cristo assumiu. Ele é Senhor da igreja por isso. Ele deu vida pela igreja. Então agora Ele governa a igreja, Ele sustenta a igreja. A igreja existe porque Cristo existe.
A igreja caminha no comando de Cristo. A igreja ganha batalhas e está reservada uma batalha final vitoriosa, porque Cristo garantiu vitória. A igreja é sustentada por Cristo. O texto, no primeiro versículo, vai dizer o quê? Ele está no meio do candeeiro, é ele que leva, traz nas mãos a igreja. Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morta. Sardes é sustentada pelas mãos de Deus. Sua vida também é a minha. Ele é o agente, é ele que produz a vida. Ele é a razão da vida, ele é a fonte da vida. Ele é o autor da vida. A igreja não vive sem Cristo. Não há igreja sem Cristo, não há igreja sem cruz. Não existe cristianismo sem cruz. É dele que é a fonte de toda a vida da igreja, sua, minha. Então ele é o Senhor da igreja. E ele tem o poder para reavivar e capacitar a igreja. Qual é o poder? Olha, o verso que eu li. Diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. 7 aqui é apenas para mostrar uma inteireza, o Espírito de Deus na sua totalidade. O crente, ele tem o Espírito de Deus na vida. Jesus nos outorga, nos concede o Espírito de Deus, o próprio Deus habitando em nós a partir do momento que cremos no seu nome. Ele é o agente, é ele que ilumina a mente, é ele que desperta o coração, é ele que me alerta dos riscos, é ele que aponta para mim o pecado, é ele que ilumina a escuridão da minha vida, é ele que tira as arestas, é o Espírito de Deus capaz de conduzir a minha vida, de fazer de mim a nova criatura que Deus quer que eu seja, que eu me torne, na nova vida que ele me deu. Não é em razão do que eu posso fazer, mas é em razão do que o Espírito Santo faz em mim. Então ele vem habitar a minha vida, essa é a verdade bíblica, certo? Então eu tenho um Espírito de Deus presente na minha vida. Não está certo? Só que é muito diferente de ter o Espírito presente e ter o Espírito presidente. Ele pode estar presente, eu posso conduzir a minha vida assim mesmo. O que a Bíblia chama de resistência, resistir o Espírito Santo. Eu posso ter o Espírito Santo em mim, e posso não estar cheio do Espírito Santo de Deus. Porque há a diferença disso aí. Para me ter o Espírito Santo, eu preciso crer. Crer que Deus enviou o seu Filho para salvar o perdido, eu sou o principal. Enquanto em Cristo o caminho, a verdade e a vida, e sigo por esse caminho. O Espírito Santo vem morar no meu coração. Agora é um trabalho meu, de resistência ou de liberdade. Ou eu crio condições para o Espírito Santo comandar, ou eu resisto querendo comandar eu mesmo e entro em briga e confronto com o Espírito Santo, porque eu não quero mudar, não quero ser transformado, eu quero continuar enfermo, eu prefiro morrer. Então tá bom, você vai morrer. Porque o agente que Deus manda para reavivar e para capacitar você a ser um bom cristão, um bom servo, uma boa serva de Deus, está sendo impedido por você mesmo. Porque você cria pouca condição para isso. Porque você quer ser muito mais você do que Cristo. O viver de Cristo em mim. Porque você quer conhecer muito mais dos noticiários do que da palavra de Deus. Porque você quer ter muito mais tempo para séries de TV do que para um tempo de vida devocional, de busca por Deus. Porque você substitui muitos encontros no templo, no culto, na adoração, por outros encontros que a vida te traz. Porque você acha que assim você está aproveitando melhor o seu tempo. Há um alerta de Deus para isso. Jesus é o agente. É Ele que faz, porque é Ele que é dono, é Ele que é Senhor. E a bênção de Deus para os vencedores. O versículo é muito claro. Verso 5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Quem vai andar com Deus nos céus veste branco. Mesmo o flamenguista, viu, Beto? Lá a vestidura é branca. Ao vencedor será assim vestido, de vestiduras brancas. De modo nenhum eu apagarei o seu nome do livro da vida. Irmãos, quando nós morremos,
emite-se um atestado de óbito. Tirou o nosso nome do livro dos vivos. É um programa de TV aí, o pessoal tem brincado muito, é CPF cancelado, certo? Riscou, acabou a sua história. Pode ser que a morte tire o seu nome do livro dos vivos, mas a morte não tira o seu nome do livro da vida. Se a sua fé em Cristo ela é sincera, ela é suficiente para te dar vida em meio à morte. Deus chega para a igreja de Sardes e fala: você está muito perto de morrer, mas se você consolidar aquilo que ainda existe, não deixar morrer e exercer a fé em Cristo de verdade, pode ser que a morte venha um dia para você fisicamente e risque o seu nome do livro dos vivos. Risque a sua história, seu nome vai ser esquecido daqui a pouco. Pode ser que seja lembrado ainda por algum evento extraordinário que você fez, você participou. Mas normalmente você vai ser esquecido até da sua casa. Você não deve saber quem é o seu tataravô mais. Saber o nome dele, onde ele viveu, o que ele fez, que profissão que ele tinha. Pode ser que você não saiba nem do bisavô. Está apagado. Está apagado. E o nosso nome pode ser apagado da história, mas não do livro da vida, irmãos. Ao vencedor, aquele que se corrige, que observa a palavra de Deus, que persegue a santificação, que entende que Deus tem um olho que tudo vê, que se lança diante do Senhor, que dá tempo, que investe diante de Deus a sua vida, se envolvendo no projeto que Deus tem, de você ser sal da terra, luz do mundo, ser um parceiro na evangelização, na proclamação do Evangelho, no sustento da integridade, da santidade, junto ao homem, fazendo prosperar entre os homens o querer e a vontade de Deus. Esse não tem o nome riscado do livro da vida, não tem diabo, não tem pecado, não tem morte, não tem demônio, não tem nenhuma situação ou circunstância que possa tirar essa graça, essa bênção de você. Está garantida para mim. Está garantido aquele que crê. Está garantido que aquele que diante dos homens não se envergonha de Cristo, porque se eu não me envergonho diante de Cristo, Ele não se envergonha de mim diante do Pai e diante dos anjos. É o texto que é proclamado aqui. Ele vai andar de vestiduras brancas diante de mim, diante do Pai, junto com os anjos. Não apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Porque Ele me confessou diante dos homens. Quando Ele viu que estava enfermo, Ele corrigiu. Ele buscou o caminho que sara, o caminho que cura, o caminho que revitalece, o caminho que fortalece, o caminho que lhe dá a possibilidade de exercer a missão de sal da terra, de luz do mundo, de fazer discípulo de todas as nações, de representar bem o santo nome de Deus.